Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre a colheita e o que isso tem a ver com a foice que está na mão de Jesus, como lemos lá em Apocalipse capítulo 14. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Itamar, para a Márcia, para o Mateus, para o Rodrigo, para o Luiz. Forte abraço, Luiz, que está lá na cidade de Marabá. Marabá, eu acho que é Pará. Forte abraço para você, Luiz, Deus te abençoe. Também para o meu amigo Edno Júnior, que está na cidade de Recife, no Pernambuco. E a todos os meus amigos pernambucanos que também acompanham aqui o canal Vocacionados. Não esqueça de orar por mim, pelo canal Vocacionados, pela minha esposa e pelo meu filho, que eu também vou orar por você. Se você tem um pedido especial para fazer, aproveita para fazer aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Isso é muito importante porque quanto mais curtidas e comentários há no vídeo, o YouTube indica ele para outras pessoas. Faz isso, não custa nada, mas você vai ajudar aqui o canal Vocacionados. Agora eu vou rodar a vinheta. Na sequência, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade destas nações. Joel capítulo 3, versículo 13. A expressão que João usa em Apocalipse 14 é a mesma que o profeta Joel já havia utilizado para retratar também a ação de Deus quando chegar a hora do seu juízo sobre a terra. O profeta Joel está tratando do mesmo assunto que João, e em todo o livro de Joel, o tema central é a volta de Jesus e o chamado ao arrependimento. E neste contexto, ele também usa do paralelismo para tornar o conhecimento da profecia tangível para quem ouvia o seu alerta. O tema da colheita também é mencionado em Apocalipse 14, dos versículos 17 a 20, e é apresentado como a última etapa do julgamento de Deus sobre a terra. O trecho começa com um anjo saindo do templo celestial com uma foice afiada, simbolizando a chegada do momento final em que Deus irá separar o joio do trigo, ou seja, os justos dos ímpios. E quando adiantamos a leitura até o versículo 18, eis que surge um segundo anjo, que também traz uma foice afiada, indicando que a colheita será realizada em duas etapas. A primeira, para colher da terra a safra dos campos que já estão maduras, e a segunda, para colher as videiras. Esta dupla colheita é um tema recorrente no livro do Apocalipse, simbolizando a separação final entre o bem e o mal, o que irá determinar o destino eterno de cada ser humano. O versículo 19 também descreve uma colheita da terra, que é apresentada junto com um evento violento e catastrófico. E a Bíblia diz: e o anjo passou a foice à terra, e colheu a vinha da terra, e a lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar é um local onde as uvas são esmagadas para produzir o vinho. E a imagem evoca a ideia de que os ímpios serão esmagados e destruídos pela ira de Deus. O versículo 20 apresenta a colheita das videiras, que é realizada pelo segundo anjo. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, ou seja, a distância de 1.600 estádios, cerca de 300 quilômetros. Essa é uma medida simbólica que indica a amplitude e a gravidade da colheita. O sangue que sai do lagar simboliza a morte e a destruição dos ímpios, que eles serão assim julgados e condenados por Deus. Embora a colheita de Apocalipse 14, 17 a 20 seja apresentada de forma simbólica, ela é uma imagem poderosa e assustadora que evoca a ideia de que Deus irá julgar e condenar os ímpios no fim dos tempos. A imagem da colheita é também uma metáfora da vida humana, que é comparada a um campo onde as sementes são lançadas e colhidas no tempo certo. No contexto do livro do Apocalipse, a colheita tem um significado especial, pois é apresentada como a realização final da promessa de Deus de julgar o mundo e estabelecer o seu reino eterno. A colheita é, portanto, um momento de grande importância teológica e escatológica, que sinaliza a vitória final de Deus sobre o mal e sobre a morte. Embora a imagem da colheita possa parecer assustadora e opressiva à primeira vista, ela também traz uma mensagem de esperança para os crentes em Jesus Cristo. A colheita
é a garantia de que o mal e a injustiça serão finalmente vencidos e de que a justiça e a paz reinarão para sempre. Para aqueles que creem em Deus, a colheita é, portanto, uma fonte de conforto e segurança, pois eles sabem que serão separados dos ímpios e receberão a recompensa prometida por Deus. Além disso, a imagem da colheita também pode ser vista como um convite à reflexão e ao arrependimento. Ela lembra aos seres humanos que suas ações têm consequências e que eles serão julgados de acordo com seus atos. E neste sentido, a colheita é uma advertência contra o egoísmo, a injustiça e a maldade. E é um apelo à prática da justiça, do amor e da compaixão, mediante a busca do poder de Deus para deixarmos de ser egoístas, injustos e maldosos. Mas o que parece difícil para o ser humano se torna muito fácil quando deixamos Deus agir em nossa vida para realizar o seu milagre em nós. E eu gosto nestas condições de pensar que, além de ser um bom pastor, Deus também é um exímio paisagista ou até mesmo um excelente jardineiro. As cores que ele criou para o Jardim do Éden, é possível vermos alguns resquícios delas ainda hoje em meio à natureza. Um jardineiro experiente sabe guardar cada semente para a época certa do ano para que ela assim seja plantada e guarda em o seu saco de sementes os diferentes tipos de plantas. Ele sabe que estas sementes têm o potencial de crescer e se tornar plantas saudáveis a seu tempo. E também sabe que cada uma delas precisa ser cuidada muito bem para que isso aconteça. Deus sabe que todos os seus filhos têm um grande potencial para crescer e se tornarem plenos de frutos espirituais. Mas para que isso aconteça, é preciso cuidar muito bem destas vidas, nutrindo-as, protegendo-as dos perigos que possam ali prejudicar a sua germinação. E como um habilidoso jardineiro, ele sai pelo mundo plantando as suas sementes em cada solo específico, onde ela vai germinar e dar frutos para 100, para 60 e para 30, como diz lá em Mateus 13:23. Os justos são plantados em diferentes áreas da vida, como a família, o trabalho, a igreja ou até mesmo a comunidade. Mas assim como o jardineiro garante que as sementes estejam sempre em um solo fértil e saudável, os justos também precisam estar cercados de pessoas que os apoiem e os ajudem em sua caminhada espiritual. À medida que as sementes começam a crescer, o jardineiro precisa continuar cuidando delas e vai continuar regando, vai continuar alimentando. Da mesma forma, os justos precisam ser constantemente alimentados pela palavra de Deus e por uma vida de oração. E conforme as plantas começam a florescer, o jardineiro se alegra com a beleza e a vitalidade que elas trazem. De maneira semelhante, quando os justos crescem em maturidade e frutificam em suas vidas, eles trazem alegria e bênção para aqueles que estão ao seu redor, e em especial ao perfeito jardineiro. E finalmente, quando chega a hora da colheita, o jardineiro colhe os frutos que as plantas produziram. Da mesma forma, quando a vida dos justos chega ao fim, eles deixam para trás um legado de amor, bondade e fidelidade que continuarão a influenciar e inspirar outras pessoas por muitas gerações. E quando estes frutos estiverem maduros, a figura de Deus surgirá com uma foice em punho para fazer assim a colheita. A primeira colheita descrita em Apocalipse 14 simboliza os crentes que mantiveram a fé e viveram uma vida de acordo com a vontade de Deus. Apocalipse 14, 14-20. Já a segunda colheita representa os ímpios que também deram os seus frutos, só que para o mal. E Jesus afirmou que por ocasião da sua segunda vinda, a terra daria a cada um segundo as suas obras. Mateus 16:27. Fazendo assim uma referência à ideia que as consequências das nossas ações de hoje terão impacto em nossa vida futura. Essa frase é uma afirmação da responsabilidade individual e da importância da escolha consciente de nossas ações. A ideia de que cada um receberá a recompensa por seus atos tem profundas implicações para a ética e a moralidade, tanto na vida pessoal quanto na sociedade como um todo. Não é à toa que presenciamos todos os dias um escândalo que tem as suas raízes nas escolhas feitas sem consultar a Deus. Imoralidade, falcatruas, roubos e mortes têm a mesma raiz. Decisões tomadas sem a direção de Deus. Neste sentido, a ideia de recompensa e punição pode ser vista como um incentivo para que as pessoas ajam de maneira ética e moral e evite ações prejudiciais ou imorais. Isso é particularmente relevante em uma sociedade onde a justiça e a punição podem ser falhas ou insuficientes. Além disso, a ideia de que cada um receberá a recompensa por seus atos também implica que cada pessoa tem o poder da escolha em suas mãos. Essa liberdade de escolher pode ser vista como um dom divino, mas também carrega consigo uma grande responsabilidade.
Foi uma escolha impensada e sem consultar a Deus que deu origem ao pecado aqui na Terra. Portanto, a ideia de que cada um receberá a recompensa por seus atos pode ser vista como um chamado à ação, incentivando as pessoas a agirem de maneira ética e moralmente correta em obediência aos mandamentos de Deus. Portanto, antes de fazer a sua escolha, lembre-se de que a foice simboliza o julgamento que Jesus trará sobre a terra para a separação entre os justos e os ímpios. E a imagem de Jesus sentado em uma nuvem indica o seu poder e autoridade divina, que por sua vez é uma representação da vitória final de Jesus Cristo sobre o mal e a restauração da justiça divina aqui na terra. Logo, é uma mensagem de esperança e encorajamento para os cristãos que são chamados a permanecer fiéis a Jesus até o fim, confiando em sua recompensa de que um dia ele retornará para julgar o mundo e estabelecer o seu reino eterno. E qual tem sido a sua escolha? E qual tem sido a minha escolha? Pense nisso, leia sua Bíblia, faça a sua escolha e que Deus nos abençoe. Pense nisso, leia sua Bíblia, faça a sua escolha e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.